Boa noite a todos. Trago um tema que foi notícia nesta semana em Goiás, uma vez que houve aí um bochicho, né, de que o Estado poderia acabar com o IPASGO. O que é o IPASGO, para quem não sabe? É o Instituto de Previdência e Assistência de Goiás. Ele é alimentado pelo setor público e é gerido pelo Estado. Muito embora os funcionários públicos que o mantenha, a sua direção cabe aos governos estaduais. Já houve oportunidades em que se escolheu um servidor público para ocupar a sua presidência e houve períodos em que isso não foi respeitado em função da escolha por parte do próprio sindicato dos servidores públicos. Normalmente é uma escolha pessoal do governador. O IPASGO, ao longo dos anos, ele enfrentou alguns problemas, principalmente com a falta de pagamento em tempo hábil de hospitais, laboratórios, né, e outros prestadores de serviço que são importantíssimos para que ele possa responder afirmativamente, principalmente ao seu maior cliente, que são os servidores públicos. No decorrer dos anos, entendeu-se que era importante que o servidor público tivesse aí um hospital, para que ele pudesse ter um atendimento ainda melhor. E os recursos do IPASGO, parte desses recursos, foram utilizados para a construção do Hospital do Servidor Público, que já está concluído, né? E com isso pode atender melhor o servidor do Estado. Mas sabemos que a manutenção de um hospital, ela demanda um recurso muito grande. E esse recurso precisa chegar a tempo e a hora. E as unidades de saúde no Brasil, sejam elas de Goiás ou mesmo do restante do país, principalmente aquelas que são públicas, elas têm tido muito problema para poder conseguir se manter, haja vista que tanto os governos estaduais quanto o governo federal demora a repassar esses recursos para esses hospitais e, portanto, isso cria um ponto de estrangulamento nas unidades de saúde e dificulta também o atendimento para com as pessoas que têm esse plano de saúde advindo do IPASGO. No decorrer dos anos, houve ajustes, né? O IPASGO, num determinado momento, ele não atendia adequadamente as pessoas que dele participavam e, posteriormente, conseguiu melhorar esse atendimento. Mas precisa melhorar mais, né? Agora, para que isso aconteça, é importante que os recursos que são descontados do contra-cheque dos servidores públicos, ele tenha a destinação correta, uma vez que ele só pode ser utilizado como plano para bancar o plano de saúde dos servidores. E o que tem acontecido ao longo dos anos? Não apenas no governo atual, mas nos governos anteriores. Se retira os recursos já no contra-cheque dos servidores públicos e não repassa no tempo e na hora para a manutenção desse plano de saúde. Por quê? Porque a própria dificuldade por que passa o Estado de Goiás ao longo dos anos, por vários governos, fez com que esses recursos pudessem atender ao pagamento dos prestadores de serviço e de fornecedores. Então, o Tesouro, ele não apropria desse recurso que vem do servidor público, mas ele repassa diretamente para os seus fornecedores. E isso, perante a lei
de Responsabilidade Fiscal, a 101/97, não é correto. Isso pode criar um problema para o gestor público maior do Estado, que é o governador. Cabe ao Tribunal de Contas, que faz a fiscalização das contas do governo, mostrar o caminho, orientar, né, como isso deve ser feito para que isso de fato possa vir a atender não só os servidores públicos, que são a fonte de receita para o Instituto, como também a legalidade, né, perante o Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão que auxilia, e não é auxiliar, mas auxilia a Assembleia Legislativa na análise das contas do Estado. Então, dentre esses problemas que vem acontecendo, o tribunal se manifestou agora pela necessidade do Executivo, né, alinhar as aplicações desse recurso dentro da legalidade, dentro daquilo pelo qual o recurso ele é criado e a sua finalidade. Haja vista que, pelo fato do IPASO ser uma autarquia e a receita da autarquia incorporar a receita total do Estado, isso procedendo dessa forma, isso acaba, de certa forma, retirando ou mesmo criando uma situação não real para o índice da dívida pública e também para a questão das despesas do Estado, principalmente com o pessoal. Haja vista que, quanto maior a arrecadação, menor a participação da dívida na receita. Quanto maior a arrecadação, menor o gasto com o pessoal. Ocorre que, pelo fato do IPASO ser uma autarquia e esse recurso que entra do servidor público incorporar a receita maior do Estado, e essa receita maior do Estado, ela tem que ser repassada para os municípios na ordem de 25%, isso acaba dando ao Executivo uma aplicação indevida do recurso. Por quê? Porque esse recurso que provém o Instituto, ele só pode ser usado para o Instituto, enquanto assistência e previdência. Ele não pode se direcionar para outra forma de pagamento, como a que vem sendo feita. Então, o Tribunal de Contas, eu integrei os quadros do tribunal por muitos anos, até me aposentar em 2018, conheço bem a legislação e sei o quanto o tribunal vem procurando, ao longo dos anos, mostrar a importância dessa reestruturação de gastos, de como se faz a aplicação da receita do IPASO. Então, como que isso pode vir a ser resolvido sem que haja aí um problema maior para o chefe do Poder Executivo? Se continuar como autarquia, vai continuar incorporando a receita do Estado e criando essa falsa impressão de que você tem um percentual de dívida menor e um percentual de comprometimento da folha de pessoal menor. Então, para resolver essa questão, qual seria o ponto principal? Mudar a natureza jurídica dessa instituição, passando de uma autarquia para uma fundação, porque os recursos da fundação não incorporam os recursos totais do Estado. Portanto, isso não continuaria criando esse problema que vem sendo criado hoje com a utilização indevida dos recursos. Cabe ao Tribunal de Contas, né, orientar e pedir que providências possam ser tomadas pelo Executivo para que isso possa ser alinhado em
acordo com a legislação, principalmente com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o que o tribunal tem feito, inclusive, isso foi motivo de um voto, né, do conselheiro relator, conselheiro Selmar Reck, que apontou para essas questões aí inerentes à necessidade de resolver essa pendência do Estado. E fazendo essa mudança na natureza jurídica, isso vai dar uma tranquilidade para que a própria fundação possa gerir melhor esse plano, né, de saúde, ter uma aplicação fidedigna aos recursos provenientes dos segurados, né, e dar a eles todos os benefícios possíveis no tempo que requer em função da contribuição. E evitar, né, que o IPASGO tenha aí algum tipo de comprometimento não correto com a aplicação dos recursos. Então, nós não podemos imaginar que a falta desse alinhamento jurídico e legal possa dar vazão para o que se ventilou nos últimos dias, em que poderia se acabar com o IPASGO. Não, o IPASGO é do servidor público, o servidor público tem todo mês deixado a sua cota de participação no Instituto, e ele precisa ser bem administrado, bem gerido, para poder responder afirmativamente em relação às demandas dos servidores públicos, que são, na verdade, o seu principal patrão e o seu cliente. Então, nós precisamos simplesmente o quê? Alinhar a gestão desta, hoje, autarquia, de uma forma que ela possa, de fato, responder positivamente com a forma de ser gerida. Daí a sugestão, né, que ela possa vir a se transformar em uma fundação. E nós estamos assistindo no Brasil, e não é Goiás, não é diferente, as dificuldades que as pessoas passam quando necessita de saúde, né? Olha as pessoas que dependem do SUS. Como que a coisa tem funcionado para aqueles dependentes do SUS, né? E que são diferentes um pouco da questão dos clientes do IPASGO. Quer dizer, a questão do SUS, ela vem ao longo do tempo depreciando a tabela. Com isso, os médicos, os enfermeiros, os hospitais, os laboratórios têm recebido um valor ínfimo que não cobre o custo de nenhum deles e nem os permite ter uma vida melhor para poder, de fato, dar um atendimento a tempo e a hora para o cidadão que, quando, por uma razão ou outra, adoece e necessita, sim, de ser atendido a tempo e a hora. Esse tem sido um grande problema no nosso país e também no nosso estado, porque o sistema de regulação que foi criado pelo SUS, né, passando os recursos para as prefeituras, isso muito mais retira do cidadão a possibilidade do atendimento a tempo e a hora do que propriamente lhe dá essa condição. Então, aqueles estados que têm os seus institutos de previdência e assistência, como Goiás tem, e que, se forem geridos de forma correta, atendendo os preceitos legais da legislação e colocando os recursos prioritariamente aonde eles têm que ser colocados, isso vai, sem dúvida nenhuma, dar um novo fôlego para o Instituto e criar as melhores condições para que os servidores públicos possam ver parte do seu salário ser repassado ao Instituto e também, quando necessitam, que possam ser atendidos a tempo e a hora. O grande problema hoje da saúde do Brasil é o tempo de atendimento e a necessidade de realização, às vezes, de exames ou cirurgias que acabam demorando muito. Então, assim, fazendo essa analogia do IPASGO com o próprio SUS, quer dizer,
Ambos têm que ser alimentados dentro das suas esferas de gestão, no caso o SUS pelo governo federal e no caso o IPASGO pelos servidores públicos, e esses recursos precisam sim ser bem aplicados para que possa de fato dar ao atendimento devido ao cidadão, né, que dele contribui, que no caso são os servidores públicos, e também permitir àqueles gestores que lá estão que cumpram religiosamente as regras, principalmente estipuladas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, para que amanhã os seus CPFs não fiquem comprometidos aí em função de ter administrado uma autarquia tão importante para o Estado. Falo autarquia hoje na forma da natureza jurídica atual e quem sabe amanhã numa outra forma jurídica para que possa não só atender a população, a população de servidores públicos, né, e logicamente os seus dependentes, e também poder ser um exemplo de gestão em sua administração e também na forma como aplica os recursos provenientes dos salários dos servidores. E quanto ao que se ventilou, a possibilidade do governo vir a fechar o IPASGO, eu acho que essa questão ela nem não deve ser colocada na mesa, porque fechar o IPASGO é tirar toda e qualquer condição daqueles que ao longo dos anos vieram contribuindo com dificuldade com parte dos seus salários para ter não só a assistência, mas a previdência, uma vez que os servidores públicos, após aposentarem, continuam pagando para a previdência, no caso o IPASGO, né, 14,5%, ou seja, trabalharam a vida inteira, pagaram a vida inteira para poder se aposentar e depois de aposentado tem que continuar pagando, porque em determinados momentos a gestão desse instituto não correspondeu com a expectativa daqueles que o alimentavam, que são os servidores públicos. Então nós precisamos, não é de fechar algumas entidades, não. Nós precisamos ter boa gestão, aplicar bem os recursos, atender bem as prioridades da legislação, para que nem os gestores e nem aqueles que são dependentes no caso específico do IPASGO, dessa autarquia, possa amanhã não ter os benefícios pelos quais, ao longo dos anos, eles vêm contribuindo. Então, queria deixar aqui um abraço a todos e dizer que até uma próxima oportunidade para também comentar temas não só nacionais, como também regionais, uma vez que nós temos esse compromisso, né, com a população de procurar identificar o problema e procurar trazer a solução, para que isso possa, de fato, melhorar a vida de todos vocês. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus.